Há algo profundamente enigmático em Marco Aurélio. O homem mais poderoso do mundo dormia, cercado por legiões, governava impérios, decidia o destino de nações e ainda assim travava suas maiores batalhas dentro da própria mente. Enquanto o mundo o via como imperador, ele se via como aprendiz. Nas madrugadas frias de Roma, Marco escrevia em silêncio, à luz de uma lamparina, notas para si mesmo, não discursos para o Senado, não ordens para generais, mas lembretes íntimos, pequenos fragmentos que revelavam uma guerra invisível, a luta entre o ego e a razão, entre o medo e a serenidade, entre o poder e o autodomínio. Essas anotações se tornariam o que hoje conhecemos como meditações, um manual pessoal de sobrevivência espiritual. Mas o que quase ninguém percebe é que por trás dessas páginas existe um código oculto, um conjunto de princípios capazes de transformar a fraqueza em poder, o caos em clareza e a dor em sabedoria. E esse código não é teórico, ele é prático, direto e humano, forjado em meio a perdas, traições e responsabilidades que esmagariam qualquer um de nós. Hoje você vai descobrir como esse código funciona. Não como um conceito distante, mas como uma ferramenta viva. Uma maneira de enxergar suas próprias fraquezas com os olhos de um imperador filósofo. Porque, segundo Marco Aurélio, não é o que acontece que nos torna fortes, mas o modo como escolhemos responder. Prepare-se. Este vídeo não é sobre filosofia antiga. É sobre você e sobre o poder silencioso de dominar a si mesmo quando o mundo tenta te dominar. A maioria das pessoas imagina Marco Aurélio como um homem inabalável, o símbolo máximo da serenidade estoica. Mas essa é apenas metade da história. O que poucos percebem é que Meditações não foi escrito para o mundo. Foi escrito para si mesmo. Essas páginas não são um tratado de filosofia. São um espelho, um registro íntimo de um homem que lutava contra dúvidas, raiva, medo e desânimo, exatamente como você. Ele não escrevia porque era sábio, escrevia porque estava tentando lembrar a si mesmo de não se perder. Tu tens poder sobre tua mente, não sobre os acontecimentos, ele escreveu. Mas essa frase, repetida hoje em redes sociais como um mantra de força, nasceu de um momento de desespero. Marco estava sitiado, cercado por traições no palácio, doenças na família e uma guerra devastadora nas fronteiras. Ele via seu império desmoronando e, mesmo assim, escolheu olhar para dentro e não para fora. E aqui está o código oculto. A verdadeira força nasce quando você se torna seu próprio conselheiro. Quando, em vez de buscar respostas no ruído do mundo, você passa a escrever, refletir e questionar suas próprias reações. É isso que Marco fazia todas as manhãs, uma prática de autoconhecimento radical. Ele não tentava apagar suas fraquezas, ele as observava, e ao fazer isso, elas perdiam o poder de dominá-lo. Pense nisso. Quantas vezes você tenta esconder sua raiva, seu medo, seu cansaço, e se em vez disso você os transformasse em professores? Foi exatamente isso que fez de Marco Aurélio um imperador de si mesmo, antes de ser imperador de Roma. Porque o estoicismo não é sobre fingir força, é sobre compreender sua fragilidade até que ela se torne sabedoria. Muitos acreditam que ser forte é controlar tudo, as emoções, as pessoas, os resultados, o futuro, mas é exatamente aí que a maioria cai na armadilha que destrói sua paz. O verdadeiro ensinamento de Marco Aurélio não era controlar tudo, era o oposto. Entenda o que realmente está sob seu poder. Em Meditações ele escreve: se algo externo te aflige, a dor não vem da coisa em si, mas da tua interpretação. E isso está em teu poder mudar. Essa frase é um divisor de águas e também um teste silencioso de sabedoria. Porque o que ele está dizendo é: você nunca terá poder sobre o mundo, mas pode se tornar soberano da sua mente. E é aqui que o erro moderno aparece.
Vivemos tentando impor ordem no caos externo. Queremos que os outros mudem, que o mundo seja justo, que o tempo coopere com nossos planos. Mas quanto mais tentamos controlar o incontrolável, mais fracos nos tornamos. É como tentar segurar o vento com as mãos. Marco Aurélio entendeu que o verdadeiro poder é interno, não externo. Ele podia perder batalhas, amigos, saúde, mas nunca perdia sua integridade. E é isso que ele nos ensina. O poder não está em dominar as circunstâncias, mas em não ser dominado por elas. Pare por um momento e reflita. Quantas das suas frustrações vêm de querer mudar o que não depende de você? E quanto de sua energia está sendo desperdiçada lutando batalhas que só existem na sua mente? Os estoicos chamavam isso de a tirania das ilusões. A escravidão psicológica de quem tenta controlar o que está fora de alcance. A liberdade, diz Marco, começa quando você separa o que é seu do que nunca foi. Porque no fim, o verdadeiro poder não é controlar o mundo, mas controlar a forma como você escolhe viver nele. Existe uma frase pouco citada de Marco Aurélio que resume esse princípio. O obstáculo à ação avança a ação. O que se interpõe no caminho torna-se o caminho. Essa é uma das chaves mais poderosas e mais mal interpretadas do estoicismo. A maioria das pessoas lê essa frase como uma mensagem de otimismo, mas Marco não falava de motivação. Ele falava de transmutação. Para ele, a fraqueza não era algo a ser negado, era o material bruto da fortaleza interior. Assim como o fogo consome o que o alimenta, o estoico transforma cada dor em combustível. A adversidade não o destrói, o revela. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Marco Aurélio não dizia que o sofrimento é bom. Ele dizia que a maneira como você se relaciona com ele define quem você se torna. A dor não é o mestre, ela é o espelho, e o reflexo que ela mostra é o da sua resistência, da sua clareza e da sua capacidade de crescer sem rancor. Quantas vezes você já se viu pedindo para que a vida ficasse mais leve, quando na verdade o que você precisava era se tornar mais forte? A fraqueza, o medo, a dúvida, a insegurança é a oficina onde o espírito é forjado. E Marco sabia disso. Ele governava um império cercado de traições, epidemias e guerras, e ainda assim escrevia: nenhum homem é ferido por aquilo que não depende dele. É aí que o código oculto se revela. A fraqueza não é o fim, é o início da força consciente. Aquele que reconhece sua vulnerabilidade sem desespero se torna impenetrável por dentro. O segredo não é lutar contra a fraqueza, é olhar para ela até que ela se dissolva em entendimento. Marco Aurélio foi imperador, mas jamais se considerou superior. Ele sabia que o poder, quando não é acompanhado de consciência, se torna uma prisão, e talvez a mais silenciosa de todas. Ele escreveu: não te envaideças com o poder que o destino te concedeu, pois amanhã ele poderá pertencer a outro. Por trás dessa frase há um alerta profundo. O orgulho é o disfarce mais refinado do medo. Porque quem realmente está em paz não precisa provar nada a ninguém. Quando o orgulho fala, é o medo que está gritando. Medo de ser visto como fraco, de perder controle, de ser esquecido. E, paradoxalmente, quanto mais alguém tenta parecer forte, mais expõe sua insegurança. Pense nas situações em que você endureceu o tom, defendeu demais sua opinião ou se recusou a pedir ajuda. Quantas dessas reações nasceram da força? E quantas nasceram do medo de parecer fraco? Marco Aurélio via isso acontecer com generais, senadores e até com ele mesmo. Por isso, registrou em suas meditações: rejeita a arrogância, mesmo quando és elogiado. O homem verdadeiramente grande é aquele que permanece pequeno aos seus próprios olhos. O orgulho é a sombra do ego, e o ego é o inimigo da evolução. Enquanto você tenta proteger sua imagem, deixa de proteger sua alma.
enquanto luta para ter razão, perde a oportunidade de crescer em sabedoria. O código estoico ensina que o verdadeiro poder está em ser inabalável, mesmo quando é subestimado, porque quem domina o próprio ego já não precisa que o mundo o reconheça. A humildade, no estoicismo, não é submissão, é liberdade. É o estado de quem já não precisa provar que é forte, porque simplesmente é. Marco Aurélio viveu cercado por ruídos, conselheiros, traidores, soldados, súditos, bajuladores. O império inteiro queria algo dele, mas nas suas meditações ele se voltava sempre para o mesmo ponto: permanece sereno. O homem que fala menos escuta mais a própria razão. O silêncio, para Marco, não era ausência de som, era presença de consciência. Um território onde o caos externo perde o poder de ditar seus pensamentos. Vivemos numa era em que todos querem ser ouvidos, mas poucos têm coragem de ficar em silêncio consigo mesmos. E é justamente nesse silêncio que o estoico encontra o seu verdadeiro centro. O ruído é a armadura dos inseguros. Falar sem pensar, reagir por impulso, explicar-se o tempo todo. Tudo isso nasce do medo de não ser compreendido. Mas o homem que domina a si mesmo não precisa reagir para se sentir inteiro. Ele observa, ele entende, e só então age. Marco Aurélio dizia que o silêncio é o campo de treinamento da alma, porque é nele que enfrentamos o inimigo mais persistente, a mente inquieta. O silêncio não é um refúgio, é uma disciplina. Um ato de força invisível. Quando você silencia o impulso de responder, de justificar ou de atacar, você mostra a si mesmo que está no comando, e é exatamente nesse instante que o poder muda de lugar, de fora para dentro. O estoico não vence pela voz, vence pelo equilíbrio, porque quem domina o silêncio já não precisa provar nada com palavras. Você já percebeu como quase tudo que destrói nossa paz nasce de uma reação automática? Uma palavra dita na hora errada, uma decisão tomada por raiva, uma resposta impulsiva que depois traz arrependimento. Marco Aurélio sabia disso. Por isso ele escreveu: a melhor vingança é não se tornar igual ao injusto. Nessas poucas palavras está escondida uma das ferramentas mais poderosas do estoicismo, o método da pausa consciente. Um exercício simples, mas transformador. Antes de reagir, pare e observe. Entre o que acontece e o que você faz, há um espaço. E é nesse espaço que mora a liberdade. Quando você preenche esse espaço com consciência, deixa de ser escravo das circunstâncias e se torna senhor de si mesmo. Os estoicos chamavam isso de prohairesis, o poder de escolher sua resposta. Nada, absolutamente nada, pode tirar isso de você. Podem te ofender, te enganar, te desafiar. Mas ninguém pode decidir como você vai reagir. Pense em quantas vezes você foi arrastado por uma emoção como uma folha levada pelo vento. E agora, imagine o contrário, você, imóvel por dentro, observando a tempestade passar, sem se perder nela. Esse é o poder do método estoico, a força que transforma instinto em sabedoria. A diferença entre reagir e responder com lucidez. Quando você aprende a transformar a reação em escolha, as pessoas deixam de ter poder sobre você. As palavras dos outros perdem peso, e o caos do mundo se torna apenas ruído distante, porque no instante em que você pausa, você vence. Não o outro, mas a si mesmo. Marco Aurélio viveu cercado por caos, perdeu amigos, filhos e enfrentou traições dentro do próprio palácio. Mesmo assim, permaneceu firme. Não por ser insensível, mas porque compreendia uma verdade que poucos entendem. A paz não é ausência de problemas, é domínio sobre si mesmo. Em Meditações, ele escreveu: a rocha permanece imóvel, mesmo quando as ondas quebram sobre ela. Essa imagem simples contém o núcleo do estoicismo. O mundo é a tempestade. Você é a rocha.
Mas o segredo não está em resistir com rigidez. Está em permanecer centrado, mesmo quando tudo à volta muda. O estoico não é frio, ele é lúcido. Ele sente, mas não se perde no sentimento. Ele age, mas não é movido pelo desespero. Ser inabalável não é fechar o coração. É abrir a mente o bastante para compreender que nada externo tem poder sobre o seu estado interior. Essa é a verdadeira liberdade. Quando o caos não te perturba, quando as ofensas não te ferem, quando o inesperado não te tira o eixo, você descobriu o que Marco Aurélio chamava de fortaleza invisível. E é nesse ponto que a fraqueza se transforma em poder, porque tudo o que antes te abalava, agora te ensina. Tudo o que antes te feria, agora te fortalece. A rocha não teme o mar. Ela sabe que, no fim, as ondas sempre quebram, mas ela permanece. Ser inabalável é isso, não lutar contra o mundo, mas estar em paz dentro dele. No fim, o código estoico de Marco Aurélio não é um segredo antigo, é um espelho, um chamado para lembrar quem você realmente é quando o mundo tenta te fazer esquecer. A força de Marco não veio de Roma, veio do silêncio que ele cultivava entre uma guerra e outra, da humildade de reconhecer sua própria vulnerabilidade e da coragem de transformar dor em sabedoria. Ele nos ensinou que o poder não está em controlar o mundo, mas em dominar a si mesmo. A fraqueza não é o oposto da força, é o material com que ela é construída. O verdadeiro equilíbrio nasce quando você deixa de reagir e começa a escolher. E talvez, no fundo, essa seja a maior lição que Marco Aurélio deixou para nós. Ninguém é invencível, mas todo ser humano pode se tornar inabalável. Se o mundo tenta te ferir, observa. Se a vida te desafia, agradece. Se o caos te cerca, silencia. Porque cada momento difícil é uma chance de aplicar o código, de praticar o império mais importante que existe, o império sobre si mesmo. Se essa mensagem falou com você, é porque a filosofia estoica ainda vive em você, esperando para ser despertada. Então, não deixe esse aprendizado morrer aqui. Comente abaixo: eu escolho dominar a mim mesmo. Assim, você reafirma o compromisso com o próprio crescimento. E se deseja continuar expandindo essa força interior com a sabedoria dos grandes estoicos, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino, porque toda semana estamos reconstruindo juntos essa fortaleza invisível, onde o mundo perde o poder e você recupera o seu.